Então, pessoal, como eu dizia, o Sutherland tenta explicar o delito do colarinho branco dentro dessa perspectiva de uma associação diferencial, uma socialização diferencial. Bom, mas dizia ele alguma coisa a mais? Dizia. Dizia que ao lado do modo como se comete, dos meios utilizados e da estrutura pela qual se vai, você tem a assimilação do que se chama técnica de neutralização. Ou seja, o criminoso ele aprende também que tipo de argumento ele vai utilizar para justificar o seu crime. Eu só soneguei e todos os meus concorrentes sonegam. Então, se eu não sonegasse, eu não sobreviveria. Não, eu só soneguei porque a carga tributária é muito alta. Eu não achava que era crime prestar informação falsa ao mercado. Eu achava que eu estava apenas valorizando o meu produto, valorizando a minha empresa. Em nenhum momento eu tive essa intenção. Então, tudo isso é técnica de neutralização, que visa, ao fim e ao cabo, tentar fazer com que a nossa percepção do fato criminoso seja uma percepção mais leve, menos grave, ou seja, eu não teria aí, de fato, uma percepção de conduta criminosa. Bom, ao lado da teoria da associação diferencial, nós temos o que a gente chama de teoria da escolha racional, que é uma outra forma de explicar o cometimento desses delitos. A teoria da escolha racional, ela se baseia na doutrina de Gary Beck e ela tem por finalidade buscar uma explicação a partir de uma ideia utilitarista que já vinha desde Jeremy Bentham, de Beccaria, né? No sentido de que o homem é um ser racional. E, enquanto ser racional, ele faz escolhas racionais de acordo com as possibilidades de ganho, ou seja, empolgado pelo princípio hedonista de maximização de resultados, que explica o direito econômico lá que a gente conversou, modelo capitalista. As decisões quanto a tomar ou não tomar o parte em um delito, ou incentivar o cometimento de delitos, isso é parte de uma decisão racional e calculada. Ou seja, se os custos do crime são muito altos, consequentemente, a sua opção será por não cometer o delito. Mas, se os custos do crime são baixos, é tendencialmente interessante cometê-los. O que isso importa para a gente, do ponto de vista da teoria? Importa que quando você tem, por exemplo, um sistema jurídico penal como os crimes tributários, em que há uma enorme facilidade para escapar da sanção penal, por conta do pagamento a qualquer tempo, o tributo, a interpretação do Supremo, que, a meu ver, é equivocada, haveria tecnicamente um limite, mas pagamento a qualquer tempo, o parcelamentos, necessidade de súmula vinculante, de exigir o lançamento definitivo para a persecução penal, você cria um ambiente de tal forma que a sonegação se torna algo extremamente vantajoso, não só sob o prisma concorrencial, como sob o prisma concreto da afetação do bem jurídico tributário. Né? Bom, mas então, Panoeiro, isso justificaria o crime? Não, é uma tentativa de escolha, né, de uma solução para a compreensão. Vocês vão ver que, na verdade, cada uma dessas teorias elas vão prestar uma contribuição para uma compreensão global da criminalidade econômica. A outra teoria é a teoria da anomia, que já fora mencionada anteriormente, essa ideia de anomia em Durkheim, mas aqui ela assume a feição do pensamento de Robert Merton. Tá? A teoria da anomia ela explica a ocorrência de determinados delitos pelo seguinte: existe na sociedade uma ideia comum de que o sucesso econômico representa o sucesso na sociedade. Entretanto, essa ideia da sociedade americana, a sociedade americana é uma sociedade que prima por estimular o sucesso econômico como
como objeto, né, das condutas, e a empresa é voltada para isso, mas o ambiente social nem sempre propicia isso. Isso levaria algumas pessoas ao cometimento de crimes. Então, eu posso cometer crimes na condução de uma empresa, como nas fraudes financeiras de 2008, que geraram a crise do subprime. É, os dirigentes ali simplesmente pouco importavam que o papel que estava sendo emitido para lastrear uma dívida não tinha base. Então vira uma espiral especulativa e cai naquilo. Lembra que a gente conversou de direito econômico, que o Eros Grau fala de uma reprodução hermafrodita do dinheiro, que seria provocada pela globalização. Né? Então, essa teoria da anomia diz que é isso que motiva o sujeito a cometer o crime. Por fim, a gente tem a teoria da oportunidade delitiva. Na verdade, a decisão pelo crime é uma decisão que leva em conta o quê? Um conjunto de oportunidades que o sujeito tem de cometê-los. Então, ou seja, sempre que você tem um ambiente que é favorecedor do cometimento de crimes, as pessoas irão se envolver em crimes. E isso faz da empresa, dependendo do modo como ela seja conduzida, um ambiente criminógeno, ou seja, é um ambiente que replica condutas criminosas, é um ambiente que estimula condutas criminosas. Então, dentro dessa perspectiva, cada uma dessas teorias procura tentar justificar. Elas, no seu conjunto, vão explicar para você que, olha, na verdade, a associação diferencial explica, em alguma medida, o crime econômico, né, porque, afinal de contas, os comportamentos são aprendidos. As técnicas de neutralização aparecem aí nesse contexto. A teoria da escolha racional, Gary Becker, também, porque, afinal de contas, se o crime vai me causar um enorme prejuízo, eu não quero cometer o crime. Né? Pense na Petrobras, o prejuízo que foi causado pela vasta corrupção que aconteceu ali, as multas pesadas que ela tomou a partir de fundos americanos nos Estados Unidos. Leia-se. O capital social da Petrobras, parte dele foi vendido na Bolsa de Valores de Nova York por obra e graça do governo Fernando Henrique Cardoso. A partir desse momento, a Petrobras passou a se sujeitar a determinadas balizas de responsabilidade de administração condizente com o modelo americano. E ela acabou pagando multas pesadas em razão disso. E a teoria da oportunidade delitiva vai dizer que o delito se explica, na verdade, pelo surgimento de oportunidades. Então, ou seja, eu estou na direção de uma empresa, então eu posso, de repente, fazer algumas fraudes. Né? Então, pessoal, dito isso, cada uma dessas compreensões se presta a explicar a criminologia empresarial. Mas e daí, Paulo? Você já falou um pouquinho de compliance, como é que fica a responsabilidade penal individual no âmbito da criminalidade empresarial? Bom, pessoal, nós temos aí como regra, né, que no âmbito do concurso de agentes nós aplicamos a teoria monista, está lá no artigo 29, né? E é uma teoria voltada muito mais para delitos de criminalidade clássica, né? Ou seja, delitos que são cometidos de forma individual, e não numa cadeia estruturada de ordens, como na criminalidade econômica. E para a distinção entre autor e partícipe, nós temos a teoria do domínio do fato, né? Ou do domínio funcional do fato, como o Hobbes elabora essa teoria. E é na teoria do domínio do fato, nas múltiplas apreciações que ela pode apresentar, que está o foco de um exame interessante feito pelo professor Guedes. Né? Ele vai pegar e vai destrinchar essa teoria do domínio do fato em múltiplas visões que aparecem na doutrina. Então, para explicar o domínio funcional do fato, o Hobbes diz que deve ser considerado autor dos delitos em geral aquele que controla a ação típica. Então, portanto, numa cadeia decisória, que eventualmente falsificar um documento para viabilizar sua negação, ele faz parte da ação fraudulenta. Né? 2, também autor que utiliza de terceiro para cometer o crime. Isso aqui justifica a autoria imediata. E 3, é autor quem faz parte relevante do plano criminoso.
Bom, só que isso gera dificuldade no âmbito da cadeia de decisão empresarial, né? Porque eu muitas das vezes não vou saber quem é que está por trás daquela decisão e quem seguiu ali o caminhozinho de modo consciente da ordem. Por isso as técnicas de neutralização são um obstáculo constante para a gente. Em geral, o cara não, eu só repassei a ordem, não fiz nada. E a ordem veio de cima, eu tinha que obedecer, então.